E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Ótimo, a gente está aqui para a nossa aula de História e Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje vai ser um assunto bem legal. E a gente vai continuar falando sobre uma coisa que é muito importante nos nossos dias, que é sobre como a gente encontra o endereço de algum lugar, né? Na aula passada, a gente estudou sobre o endereço dos lugares. A gente viu que o endereço ele é formado, né, pelos seguintes elementos: o nome da pessoa ou do lugar que a gente está procurando, depois o nome da rua ou o nome da avenida. A gente também tem que saber o número da casa em que a pessoa mora, o nome do bairro, o nome da cidade, né? Então a gente estudou na aula passada o endereço dos lugares, né? Bom, agora a gente vai estudar como a gente chega no endereço que a gente está procurando. Então vamos lá, vamos pegar nossa apostila, abrir lá na página 155 para a gente, né, fazer essa aula que vai ser muito legal e muito importante para os nossos dias. Bom, como chegar ao endereço de um lugar? Quando uma pessoa precisa ir a um lugar em uma cidade, seja uma escola, uma residência, uma loja, uma rua ou um bairro, ela precisa localizar o destino e definir um trajeto para chegar até lá. Para isso deve, primeiro, anotar o endereço de onde quer chegar, o nome da rua, o número do lugar e o nome do bairro. Então, quando a gente quer chegar a algum lugar, a gente deve sempre anotar o endereço, né? Saber o endereço onde a gente está indo. Que seria o nome da rua, o número do lugar, né? O número da casa, o número da loja e o nome do bairro. Segundo, consultar a planta baixa da cidade para verificar a relação entre a própria localização, que seria o ponto de partida, e a localização do endereço para onde se vai, que é o ponto de chegada. Então é importante, né, consultar quando a gente não sabe aonde a gente está, né, ou o lugar que a gente está procurando. É importante a gente olhar a planta baixa da cidade para a gente verificar aonde que a gente está e aonde que a gente gostaria de chegar. Olha só, plantas de cidade podem ser encontradas em listas de telefone, guias de ruas e sites. Elas também são vendidas em bancas de jornal. Bom, a terceira dica: estudar o caminho entre o ponto de partida e o de chegada. Se a distância for grande, deve-se anotar o nome das principais ruas e avenidas do trajeto. Então, caso a gente não saiba, né, o caminho para onde a gente gostaria de ir, é importante a gente estudar ele antes, né? Se a distância ela for muito longe, se ela for muito grande, a gente deve anotar o nome das principais ruas e as avenidas, né, que tem esse percurso. A quarta dica é, durante o trajeto, observar o nome das ruas e avenidas, colocadas nas placas ou nas construções que ficam sempre nas esquinas. Então é importante, né, que durante o trajeto, da onde a gente saiu até onde a gente gostaria de chegar, é importante que a gente observe as placas, né, com os nomes das ruas e das avenidas, que elas ficam sempre nas esquinas, certo? Sejam em construções ou sejam placas mesmo. Bom, olha só, aqui a gente pode ver uma imagem que exemplifica isso. Placas indicando a esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E a quinta e última dica: quando encontrar o bairro desejado, localizar a rua e, em seguida, o número do lugar. Se o ponto de partida é no próprio bairro, localizar a rua e depois o número. Então lembrem-se, né? A gente viu que um bairro ele é composto por várias ruas, né? Então, quando a gente encontra aquele determinado bairro, é importante que a gente depois encontre a rua desejada e, em seguida, encontre o número do lugar. E aí, a gente encontrou o endereço que a gente está procurando. E olha só que interessante, os números estão sempre organizados em ordem crescente ou decrescente. Os pares ficam de um lado da rua e os ímpares de outro.
tá? Então olha só que dica muito importante quando a gente está procurando um endereço. Digamos que eu estou procurando o número da casa 26. Então eu sei que os números pares, eles ficam de um lado e os números ímpares de um outro. Então fica bem mais fácil para a gente localizar o endereço, né? Bom, agora que a gente já sabe, a gente já viu algumas dicas para a gente localizar os endereços, a gente vai ver um pouquinho sobre as plantas com quadrículas. Observe a planta abaixo. Olha só, então aqui a gente pode ver a planta de uma parte da cidade de São Paulo encontrado em guias de rua, né? Em um guia de ruas. Então, a gente pode ver a planta baixa de uma parte da cidade de São Paulo. E perceba que eu consigo ver, né, o nome de alguns bairros. Olha só, Vila Mariana, Vila Clementino, Liberdade. Além disso, né, olha só, Paraíso, Ana Rosa, Vila Mariana novamente, Vila Afonso Celso, enfim. Olha só, eu consigo ver vários nomes de bairros aqui nessa planta baixa. E além disso, se a gente der um zoom, eu consigo ver o nome de várias ruas, certo? Por exemplo, olha, Rua Vergueiro, eu consigo ver vários nomes de ruas, certo? Então é a planta baixa de uma parte da cidade de São Paulo. Olha só. Sobre esta planta baixa, está traçada uma rede de linhas. Cada quadradinho formado pelo cruzamento dessas linhas é chamado de quadrícula. Então, olha só, nessa planta baixa aqui, eu consigo ver uma rede de linhas. Linhas na horizontal e linhas na vertical. E cada quadradinho, né, formado pela junção dessas linhas, são chamados de quadrículas. Olha só, então esse é uma quadrícula, esse é uma quadrícula, esse é uma quadrícula, esse é uma quadrícula, né? Então cada quadradinho formado pelas linhas que estão na vertical e na horizontal, elas formam uma quadrícula. Bom, vamos dar continuação aí. A rede de quadrículas é formada por linhas horizontais e linhas verticais, como eu acabei de dizer. À esquerda das linhas horizontais, há números, olha só. Então, à esquerda, né, a gente pode ver que tem números, olha só, está indo de 1 até o 30. Bom, há números acima e abaixo das linhas verticais, há letras. Então, olha só, acima e abaixo das linhas que estão na posição vertical, eu consigo ver várias letras do alfabeto, certo? Bom, com as informações das linhas, dos números e das letras, podemos encontrar a localização dos lugares nas plantas. Então, com as informações, né, que eu tenho sobre os números e as letras, eu consigo encontrar qualquer lugar na planta baixa. Então, olha só, quando a gente for fazer a atividade 3, vocês vão ver que vai ficar muito mais simples. Porque localize na imagem a seguir a quadrícula D4 e pinte de vermelho. Então, eu vou fazer essa primeira aqui com vocês. Olha só, eu vou localizar a quadrícula D4. Então, olha só, eu sei que aqui em cima ficam as letras. Então, eu vou encontrar aqui a letra D. E agora, eu sei que aqui do lado ficam os números. E eu vou encontrar o número 4, né? Então, o que agora eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a quadrícula que os dois vão acabar se cruzando, se encontrando. Olha só. Então, na quadrícula, olha só, na D4. Então, aqui eu pintarei de vermelho, certo? E assim eu consegui encontrar a quadrícula desejada. Olha só, depois vocês vão ter que encontrar a quadrícula G2. Então, já vai ser o mesmo sistema, né? Vocês vão procurar aonde está o G e aonde está o número 2 e em qual quadrícula que esses dois pontos eles vão se cruzar, certo? Olha só. Então, na nossa planta baixa, digamos que eu quero encontrar a quadrícula F3. Então, olha só, vou procurar aqui o F e vou procurar aqui o 3. Em que ponto que elas vão se cruzar? Olha só,
aqui, certo? Então aqui eu consigo encontrar, né, o que eu estava procurando. Digamos que eu quero procurar o bairro Paraíso. Olha só, quero procurar o bairro Paraíso que está aqui. Então o que eu tenho que fazer? Ele vai estar em qual quadrícula? Na P, olha só, na P e na P5, né? Na P5 e na P4, certo? Então, eu tenho que sempre estar olhando os números que estão na vertical e as letras que estão na horizontal. E tenho que ver, né, qual está sendo a informação solicitada. Beleza? É bem simples, né? Bom, então na atividade 3, vocês vão seguir esse mesmo roteirinho, né? Vocês vão ir lá, depois vocês vão procurar a quadrícula F6 e pintar de azul. Depois vocês procurarão a quadrícula B1 e vão pintar de laranja. Depois a A5 e vão pintar de marrom. E a E3 e vão pintar de roxo. Lembre-se então, sempre olhando as letras que estão na horizontal e os números que estão na vertical. Certo? E o momento em que eles se encontram. Beleza? Após fazer o número 1, a gente vai fazer o número 2, que também segue mais ou menos o mesmo esquema. Utilize a planta baixa a seguir para fazer o que se pede. Então a gente pode ver que esse desenho, novamente, é uma planta baixa. E a gente vai fazer o que se pede. Escreva que construção se localiza na quadrícula B6. Então, na quadrícula B6, qual construção se localiza nela? E qual construção se localiza na quadrícula D2? Qual construção se localiza na quadrícula F2? Certo? Então, vocês farão da mesma forma que vocês fizeram no exercício anterior. Vocês têm que observar os números que estão na lateral e as letras que estão na horizontal. E depois vocês vão encontrar o momento em que eles se encontram, beleza? Bom, Luan e seus colegas, eles querem visitar o planetário da cidade, mas não sabem como chegar até lá. Ajude-os. Então, o Luan e seus amigos, eles querem encontrar o planetário. Olha só, eles querem chegar até o planetário. Então, localize a escola na planta baixa e anote em que quadrícula ela está. Então, vocês vão localizar aonde será que está a escola, aqui nessa planta baixa, e vocês anotarão em qual quadrícula que ela está. Por exemplo, digamos que essa aqui é a escola, né? A escola, se essa aqui for a escola, ela vai estar na quadrícula E2, tá? Bom, depois localize o planetário e anote em que quadrícula ele se situa. Digamos que esse aqui é o planetário. Olha só, o planetário está na quadrícula G6, né? Digamos que fosse. Bom, e depois, na planta baixa, trace com um lápis amarelo o trajeto da escola até o planetário. Depois, com lápis amarelo, vocês vão traçar o caminho que eles farão da escola até o planetário. Beleza? O exercício número 3, a gente teria que estar em sala para a gente fazer. Portanto, quando a gente voltar para as nossas aulas normais, a gente vai fazer. Beleza? Bom, agora tem o Você Sabia. O filósofo René Descartes e as quadrículas. A rede de quadrículas, ela foi criada por René Descartes. Descartes ele viveu na França há muitos anos. Ele era um filósofo e um cientista. Ele buscou entender como é possível o ser humano compreender o funcionamento do mundo. Estudou também a luz, o arco-íris, o corpo e o pensamento humano. Os estudos feitos por Descartes o levaram a criar uma maneira de localizar lugares em uma planta ou em um mapa usando 2 números ou um número e uma letra. Foi assim que surgiu a rede de quadrículas. Então, olha só, o René Descartes foi quem inventou, né, a rede de quadrículas. Então, ele nos ajudou bastante, né, para a gente poder nos localizar ou localizar algum local, né, que a gente gostaria de chegar. E para poder finalizar essa aula e finalizar esse bloco, a gente vai fazer o exercício número 3 do Em Casa. Olha só, Vitória foi ao teatro com sua mãe e seu irmão.
mas eles não conseguiram sentar lado a lado. No ingresso de Vitória está marcada E5, no de sua mãe, G1, e no do seu irmão, D6. Observe a planta do teatro e indique o lugar em que cada um deles sentou. Então vocês vão observar a planta do teatro e vocês vão fazer um X e depois escrever, né, o nome deles, o local onde cada um deles sentou. Mas, tio Lucas, como que eu vou saber onde ele sentou? Olhando pelas quadrículas. Eu vou olhar pelas letras e pelos números. Eu tenho que procurar a quadrícula E6, a G1 e a D6, né? Então eu vou olhar as letras que estão na vertical e os números que estão na horizontal. Moleza, né, gente? Bom, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que, principalmente, que vocês tenham compreendido o conteúdo. A gente vai, né, poder tirar todas as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, anota no cantinho do caderno, anota na apostila, anota no post-it, porque mais tarde a gente tem a nossa aula ao vivo, onde a gente vai poder conversar, poder fazer esses exercícios juntos e tirar as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? É isso. Então, até mais tarde. Bons estudos. Tchau, tchau.